Boa noite a todos. Desculpem por estar começando um pouquinho mais tarde do que previsto. Estávamos esperando algumas pessoas que ficaram de chegar, mas ainda não chegaram, então nós vamos começar. Para quem não me conhece, eu me chamo Nairan. Fui diagnosticado como dentro do espectro autista, como Asperger, aos 50 e poucos anos, então, de uma forma um tanto recente. E depois desse diagnóstico, eu fiz a minha faculdade de filosofia, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a questão das mães e a culpa desnecessária. Eu escolhi esse tema para falar hoje porque nas rodas do grupo, nas rodas que eu tenho participado, eu tenho visto muitas mães que chegam meio perdidas depois do diagnóstico, ou mesmo quando tem um diagnóstico já há um certo tempo, mas carregando uma certa culpa, se perguntando se elas têm responsabilidade sobre o que aconteceu com seus filhos, suas filhas, e se questionando se o que elas fazem é correto ou não, se elas estão agindo certo, se elas estão agindo errado, se elas estão deixando passar alguma coisa, se deveriam mudar algo na maneira de fazer, de levar, né, a questão. E então isso me levantou esse desejo de falar alguma coisa nesse sentido, tá? De mostrar que boa parte, ou quase praticamente a totalidade desse sentimento de culpa é desnecessário, ele não tem por que estar lá. Porque eu pretendo demonstrar durante o restante da palestra, esse sentimento ele não é produtivo, é falso, e ele está ligado a uma série de coisas que as mães às vezes desconhecem a respeito delas mesmas e de seus filhos. Esse sentimento de culpa, ou essa culpabilização da mãe, ela não é de agora, e ela não vem só de maneira pessoal de cada mãe. Na história do autismo, isso já chegou até a ser colocado como uma posição oficial, que levava mães, todo autista identificado lá nos Estados Unidos, durante um período de tempo, assim que a criança autista era identificada, a mãe era obrigada a participar de um tratamento, porque se considerava que a culpa da criança ser autista cabia exclusivamente à mãe. Deixa eu colocar aqui o óculos, senão não consigo ver. Eu não pretendo entrar assim com muitos dados, mas algumas coisas precisam ficar claras. No dia 26 de abril de 1948, a revista Times, lá nos Estados Unidos, eles publicaram um artigo, o título do artigo na revista era Medicine Frosted Children, ou Crianças Congeladas. E esse artigo que foi publicado comentava ou apresentava a ideia de que... Pode vir, por favor.
de que as crianças que ainda não tinham nenhum nome definido como autista, mas eram crianças que estavam, pelo fato delas não se comunicarem, delas não terem uma atividade social, delas não ficarem no seu canto, eram consideradas como emocionalmente congeladas. E esse congelamento se supunha, na época, que vinha da rejeição das mães a essas crianças. E nessa linha, teve um médico que não era médico, que se tornou muito famoso, tornou praticamente a sumidade maior no tratamento de crianças, numa determinada época, lá nos Estados Unidos, que se chamava Bruno Bettelheim. Ele era austríaco. Ele, lá na Áustria, ele era um ex-comerciante de madeira, fez a faculdade de doutorado em arte, história da arte, e nunca cursou uma faculdade nem de medicina, nem de psicologia. E mesmo assim, quando ele chegou nos Estados Unidos, ele forjou uma história de que ele havia sido perseguido pelos nazistas, de que ele havia sido quase morto lá nos campos de concentração, e ele tinha uma personalidade muito cativante, e ele conseguiu angariar em torno dele uma série de apoios, né? E esse Bruno Bettelheim foi o principal divulgador da ideia do que ficou chamado depois de mãe geladeira. Mãe geladeira seria aquela mãe que rejeita seu filho já no útero, e por conta dessa rejeição, o filho ou a filha nasceriam com autismo. Essa ideia perdurou por pelo menos 3 décadas lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, ao ponto de, realmente, como eu falei, as mães eram obrigadas a fazer tratamento psicológico por conta dessa ideia. Então, se hoje muitas mães se acham culpadas, imagina aquelas mães naquela época que eram realmente taxadas como as responsáveis por seus filhos serem do jeito que eles eram. Em 1969, foi lançado um filme do Elvis Presley. Ele fazia par romântico com o nome do filme é Ele e as Três Noviças. O par romântico dele era a Mary Tyler Moore, que fazia o papel de uma noviça, de uma freira, e que eles se apaixonavam, mesmo ela sendo freira. E tem uma cena nesse filme em que essa noviça, essa freira, traz uma menina dizendo que ela não se comunicava, que ela não reagia, que ela era apática, e que imaginavam que ela possuía o autismo. O médico, né, ele identifica que realmente é autista, a menina seria autista, e aí ele vai dar a cura para a menina. Ele pega a menina, abraça a menina e começa a falar com aquela voz de galã do Elvis Presley, né? Começa a falar para a menina que ela é amada e que ela precisa aceitar esse amor, e que ele não vai abandonar essa menina porque ela é amada.
E durante esse abraço, enquanto ele fala isso, a menina começa a responder. A menina começa, então, a se curar do autismo. E por trás desse filme estava exatamente essa ideia. Por que que ela era autista? Porque a mãe havia sido rejeitada, ela não havia recebido o amor da mãe. E então o médico, o Elvis Presley, vai lá e cura a menina, oferecendo amor. Aí já aparecem alguns problemas, algumas perguntas. Sem entrar na questão de se autismo seria doença ou não, se tem cura ou não, mas amar é isso? Amar é simplesmente abraçar alguém e dizer para essa pessoa coisas bonitas? Será que isso, se a cura para o autismo fosse o amor, ela estaria realmente recebendo amor simplesmente por ter um abraço e por alguém chegar e dizer para ela que ela estava sendo amada? O que é o amor, afinal? O que é amar alguém? Aqui eu sou obrigado a fazer um parênteses, porque se eu quero mostrar o que é realmente amar alguém, eu preciso mostrar uma coisa antes, eu preciso falar de alguma coisa antes. Alguém aqui já ouviu falar em vestido plissado? Não? Cabelo plissado? Nunca ouviram essa expressão? Você já ouviu? O que é um vestido plissado? Todo franzido, todo cheio de dobras, né? Pois bem, em vínculos que formam dobras assim no tecido. Então, eu posso chegar assim para vocês e dizer o seguinte: eu tenho aqui uma folha de papel e vocês vão saber tudo a respeito dessa folha de papel. Porque eu acabei de explicar essa folha de papel para vocês. Aí vocês podem me perguntar, pô, mas como ele acabou de explicar? O vestido plissado, ou esse termo plissado, vem do latim, que significa plissas, que significa dobras. Então, quando se explica alguma coisa para alguém, o que você está fazendo é desfazer as dobras, né? Você está explicando algo, você está desfazendo as dobras de forma que a pessoa possa ver o que tem por trás dessas dobras. Por outro lado, se você tem alguma coisa, um papel sem dobra nenhuma, como por exemplo este aqui, você tem o quê? Você tem algo sem dobras, sem plissas, algo simples, né? Então, daí vem várias palavras que a gente usa e a gente não percebe de onde vem. Simples, explicar, ou quando tem muitas dobras, com plissas, complicado. Ok? Tá. Então, quando a gente quer entender alguma coisa, o que a gente precisa fazer é desfazer essas dobras. Mas desfazer as dobras dá trabalho. Não se consegue desfazer as dobras de alguma coisa sem que você possa chegar lá e pegar aquilo e ir abrindo passo a passo,
até entender o que está escondido lá por dentro. Como as pessoas normalmente não querem fazer isso, elas partem para uma coisa chamada presunção. Então, se eu apresentei esse papel, expliquei, ou seja, eu desfiz as dobras, e as pessoas perceberam o que tem dentro desse papel, de repente, eu trago um outro papel, parecido, a pessoa, ou a maioria das pessoas, não vão querer novamente se dar o trabalho de desfazer dobra por dobra. Porque elas vão pensar assim, poxa, mas isso aqui é igual ao outro. Se é igual ao outro, então eu presumo de que seja a mesma coisa. Então, quando se explica algo, se conhece aquilo que foi explicado. Quando se desfaz as dobras de algo, se conhece o que está lá dentro, por trás das dobras. Mas quando se presume um conhecimento também, que pode não ser efetivo, pode não ser real. E aí você pega, por exemplo, você tem um menininho muito bonito, que brinca, que começa a falar na hora certa, que, sei lá, é um menino exemplar ali, tá? Ou uma menina também, com aquelas dobrinhas no queixo, na bochecha, e que é fácil cuidar, é fácil gostar dessa menina ou desse menino, porque eles correspondem ao que se presume que uma criança seja. Só que, de repente, aparece alguma coisa assim. E aí? O que eu vou fazer na hora que eu me deparo com isso? A presunção leva a uma outra coisa que é comum entre as pessoas, a expectativa. Porque se eu tenho um monte de papéis ou crianças que todas correspondem mais ou menos ao que se espera de uma criança, então eu começo a criar a expectativa de que de repente meu filho ou minha filha vai se parecer com isso. Ok? Só que de repente meu filho ou minha filha se parece com isso. Isso é bom ou ruim? Não é nem bom, nem ruim. É simplesmente uma forma diferente de estar dobrado. Só que, por ser uma forma diferente de estar dobrado, esse papel ou essa criança exige de mim que eu abandone a minha expectativa e a minha presunção. Porque eu vou ter que desdobrar cada dobrinha dessa para entender essa criança. Porque sem isso eu não vou ter conhecimento sobre essa criança. Existem pessoas que não querem fazer esse esforço. Infelizmente a gente sabe que existem. Infelizmente também a gente sabe que existem mais pais do que mães que fazem isso, simplesmente largam mão. Não, eu não quero. Eu não quero me dar a esse trabalho. Eu não quero descobrir o que tem aqui. Não quero. É um esforço que eu não quero fazer. E, ao dizer isso, a pessoa está demonstrando que para se conhecer algo, antes de mais nada, o que é preciso ter é uma escolha. E todo mundo tem essa possibilidade de escolher no seu dia a dia.
Ou eu escolho enfrentar, ou eu escolho fugir. Ou eu escolho abandonar as minhas expectativas e as minhas presunções, ou eu escolho permanecer ligado a essas expectativas, essas presunções, e não quero saber daquela condição particular que me traz desconforto, ou me traz dificuldade, ou me traz problemas. Tá? Então, a primeira lição que a gente tem para aprender, através não só do autista, mas da síndrome de Down, ou de qualquer outra criança que tenha uma dificuldade que foge um pouco daquela chamada normalidade das crianças, é que, ao nos deparar com isso, nós temos que escolher. E se vocês estão aqui hoje, é porque vocês escolheram. Tá? Mas esse é só o primeiro ponto. Quando se escolhe, e quando se começa a trabalhar para desfazer cada uma dessas dobras, acontece uma outra coisa. Vamos pensar assim: você está na sua casa, de repente chega o seu vizinho, que tem um passarinho lá, e ele vai viajar, e ele chega e pede para você: você poderia cuidar do meu passarinho? É só dar água, comida, trocar ali o papel, o jornal da gaiola. Você tem que fazer isso 2 vezes por dia. Aí a pessoa, meio contrariada até, fala: não, tudo bem, eu vou cuidar desse passarinho. Novamente, essa pessoa também se depara com a escolha. Porque ela pode escolher dizer: não, eu não quero saber disso. Ela pode fazer por obrigação, ou pode nem fazer. Pode até assumir e nem fazer. Mas ela pode escolher. Eu decidi, ele pediu, eu vou lá fazer. Se essa pessoa for cuidar do passarinho, e realmente começar a trocar comida, começar a trocar água, começar a trocar o papel da gaiola, eu digo para vocês que é impossível essa pessoa, de alguma forma, não se afeiçoar a esse passarinho. E quando o dono voltar, quando ele não precisar mais fazer aquilo, porque o dono voltou, essa pessoa, ela vai de vez em quando chegar para o... Como é que está o passarinho lá? Ele está bem? Está tudo legal? Eu posso ir lá ver? Porque ela se afeiçoou. E então, quando nós escolhemos e quando nós começamos a trabalhar o conhecimento gera envolvimento. E não tem como existir conhecimento sem existir envolvimento. Simplesmente não tem. Por quê? Porque quando a gente começa a mexer com algo, nós já escolhemos, porque se nós não escolhemos, nós não vamos fazer. Então, é uma sequência lógica de coisas. Nós escolhemos, ao escolher nós começamos a fazer, e esse escolher gera uma coisa que é chamada de comprometimento. Nós nos comprometemos com aquilo. Só que a gente não sabe tudo. Então a gente vai descobrindo passo a passo. Vai descobrindo justamente porque nós vamos nos comprometendo com aquilo que nós escolhemos. E à medida que nós vamos nos comprometendo cada vez mais com aquilo que nós escolhemos, nós vamos ampliando o nosso conhecimento através de cada dobra que é desdobrada sobre aquilo que nós estamos fazendo. Então, quando a pessoa começa a seguir esse passo, é natural que a pessoa comece a ter dúvidas, comece a ter questionamento. Por quê? Porque ela não sabe direito, apesar dela estar ali mexendo, fazendo, ela não sabe direito tudo aquilo que envolve.
Só que uma outra coisa acontece quando nós começamos a desdobrar cada daquelas coisas com que nós nos deparamos. Nós não estamos apenas aprendendo e conhecendo aquela criança ou aquele passarinho, ou seja lá o que for que a gente está fazendo. Nós estamos conhecendo a nós mesmos. Por quê? Porque não tem como se comprometer, não tem como escolher, não tem como conhecer algo sem que isso desenvolva em nós mesmos um conhecimento sobre nossa paciência, nossa persistência, nossa capacidade de aceitação, enfim. Então, tudo isso vai fazendo com que nós passemos a nos conhecer. E quando nós vamos nos conhecendo, o que mais aparecem são dúvidas. Será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? Será que eu não estou aqui metendo os pés pelas mãos e fazendo o que eu não deveria? Então nós já aprendemos que nós escolhemos, nós nos comprometemos, e a partir desse comprometimento, que vai gerando conhecimento, nós passamos a conhecer a nós mesmos. Aí, quando a gente se dá conta, tudo aquilo que nós fizemos já não diz mais respeito à criança ou ao passarinho, ou seja lá o que for que iniciou todo aquele movimento. Já diz respeito a nós. Quando nós nos damos conta, nós percebemos que não podemos mais agir de uma outra forma. Porque essa escolha, esse caminho todo, nos modificou. Então, nós não somos mais aquelas pessoas que nós éramos no começo, quando nós nos deparamos com o problema inicial. E é muito comum você ver mães falando isso. Poxa, quando veio o diagnóstico, eu me desesperei. Só que, sei lá, 2 anos depois, 5 anos depois, não só ela não está mais desesperada, como ela já sabe, às vezes, mais até do que muito médico, as coisas que dizem respeito ao autismo, ou a doença qualquer do seu filho, ou comportamento, porque ela se transformou, ela se modificou. Então não diz mais respeito simplesmente ao filho. Isso já é uma dupla inseparável. Já diz respeito ao filho e à mãe, ou à família, se a família estiver fazendo parte desse comprometimento. Por isso é que eu digo que a culpabilidade, ela é desnecessária. Porque esse aprendizado vai fazendo a pessoa se transformar de tal maneira que aquilo que ela não conhecia há um tempo atrás, ela de repente percebe que não fez falta. Porque ela aprendeu, e não só aprendeu, ela se transformou com aquilo que ela foi aprendendo. E todas as relações, elas são assim, elas são mutáveis, elas se ajustam, elas se acertam. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte: não existe, não tem como existir relação nenhuma sem que essa relação tenha surgido, não tenha surgido do conhecimento que vem
do comprometimento que vem da escolha. Então, toda relação, para ela existir, ela precisa passar por isso. Então, aquela pessoa que simplesmente age por presunção e por expectativa, ela, de fato, ela pode ter uma família ali, os filhos, tem um monte de coisas, mas ela não tem relação formada. Por quê? Porque ela não passou pelo processo de aprendizado. Ela não se deu ao trabalho de entender como as coisas realmente são. Ela não se deu ao trabalho de ir lá desfazer dobra por dobra a respeito do seu próprio filho. E como ela não fez isso, ela não descobriu nada a respeito dela mesma. Ela não se transformou. Então ela não desenvolveu uma relação efetiva, real. Só que relação, se eu estou falando de relação, ora, o amor é uma relação. Então, se eu estou dizendo que não pode existir relação sem existir conhecimento, e não pode existir conhecimento sem existir comprometimento, e não pode existir comprometimento sem existir escolha, então o que eu estou dizendo é que não pode existir amor sem conhecimento, sem envolvimento, sem escolha. Amar, então, o que é? Amar não é uma coisa. Amar não é um presente que a gente recebe. Amar não é aquela coisa, brotou aqui no meu coração. Amar não é o que o Elvis Presley fez lá de abraçar uma criança. Amar é se relacionar. Então, o que a gente pode dizer é que amar é um ato de escolha. Amar é escolher se comprometer. É escolher estar ali presente. Amar significa se preocupar, ver o que precisa, tentar aprender, tentar descobrir, não abrir mão, continuar, persistir. E eu não sei quanto a vocês, mas se amar isso tudo, eu também não consigo pensar numa descrição melhor para um pai e uma mãe de autista do que essa descrição. Que é quem se compromete, quem está sempre lá, quem se esforça, quem vai desdobrar, dobrinha por dobrinha, para entender. E ao fazer isso, se transformar. Onde eu estou querendo chegar é que, quando Bruno Bettelheim falou sobre a mãe geladeira, e ele até escreveu um livro, o nome do livro é A Fortaleza Vazia, se referindo às crianças autistas. Então ele não somente errou na mãe, como ele errou no filho, porque o que ele apresentava nesse livro, A Fortaleza Vazia, por quê? Porque ele, segundo a visão dele, as crianças autistas não tinham nada para oferecer. Elas eram ocas, porque elas não tinham desenvolvido emocional, não tinham, então elas eram ocas. Só que o que a gente vê é que, ao contrário de ser uma mãe geladeira, as mães dos filhos autistas, das filhas autistas, elas são o exato oposto disso. Elas são uma fornalha. Elas estão queimando por dentro. Vai tentar mexer com um filho de uma mãe de um autista para vocês verem o que vai acontecer com vocês. Por que isso? Porque elas não são geladeiras.
elas não são apáticas. E se elas não são geladeiras, elas não são apáticas, e os seus filhos também não são aquela criança oca, sem nada por dentro, por que então aceitar essa culpa que foi colocada naquela época e que perdura até hoje? Por que aceitar? Por que não se dar conta de que o que as mães estão fazendo, os pais também, cuidadores, avós, irmãos, irmãs, ao se comprometerem com os seus filhos, filhas, irmãos, avós, netos, enfim, o que essas pessoas estão fazendo é, de fato, exercer o amor efetivo. É exercer o exato oposto daquilo de que as mães eram acusadas no passado. Elas estão exercendo o amor de que mães no passado foram acusadas de não terem tido, e por não terem tido, terem produzido filhos e filhas autistas. Isso é um resgate histórico que é necessário, porque quando se mudou essa ideia, diferente do que foi feito de falar nos jornais, de aparecer nas revistas, de estabelecer tratamentos para as mães, ou seja, uma ação ativa. Quando se mudou esse pensamento, o que houve foi uma ação passiva. Simplesmente se parou de falar. Mais ou menos como se a pessoa, o sistema, né, se desse conta, pisamos na bola. Fica quietinho, a gente só não fala mais disso, e tudo vai ficar bem. Esquece. Só que as coisas não se esquecem. As coisas permanecem numa forma de um médico agir, de uma pedagoga falar para a mãe, enfim, de um olhar enviesado de uma pessoa, aquela coisa que todas vocês conhecem, de alguém olhar assim, essa mãe não sei não. E sempre trazendo de volta essa culpa. Essa mãe, quando o filho está, sei lá, fazendo uma birra, que não é uma birra, mas tendo uma crise em algum lugar público, essa mãe não educa. Essa mãe não sabe educar. Aí volta novamente toda aquela culpa. Está se trazendo de volta, assim, buscando novamente toda a questão da mãe geladeira. Essa mãe não sei não, essa mãe ela não sabe. E está se perdendo a visão daquele fogo interno que está motivando a mãe a estar ali, presente, continuar, enfrentar, fazer o que for preciso. Então, voltando para essa questão do que eu estava falando do relacionamento e do amor, amar não é chegar e cantar uma música bonita, ou abraçar e dizer, eu te amo. Amar é a hora em que você está sentada na cama, chorando desesperada, porque parece que não tem mais nem saída, ou você está lá no chuveiro, chorando no chuveiro, para seu filho não perceber, para outras pessoas não perceber que você está chorando, e mesmo assim, você escuta seu filho ou sua filha pedindo alguma coisa, ou fazendo alguma coisa, você abandona todo aquele momento, toda aquela coisa e vai. E você vai porque é sua escolha. Você vai porque você já se transformou. Você vai porque não tem mais como agir diferente. Só que esse não ter mais como agir diferente não é por obrigação,
por imposição, mas é porque você já se transformou numa outra pessoa. Então você vai. Tá? Isso é totalmente oposto àquele conceito absurdo de mãe geladeira. E é isso o que eu queria trazer para as mães, para apontar, para elas se lembrarem, para elas se recordarem, quando elas estiverem meio desesperadas, tá? Elas se lembrarem de que elas escolheram, e de que elas se comprometeram, e de que elas aprenderam, e de que elas se transformaram em pessoas melhores. E tem uma coisa a mais que as mães não podem se esquecer, que é uma coisa que eu vejo também muitas reclamando. A noção de que, quando ela está ali meio desesperada, fazendo tal, de que ela está sozinha, de que é só ela. Nenhuma outra está passando, nenhuma outra pessoa está passando por aquilo que ela está passando. Pois bem, vocês não estão sozinhos. Basta olhar em volta. Por que não estão sozinhas? Porque aonde tem alguém que se compromete, que se transforma, que exerce a ação do amor efetivo, essa pessoa sempre vai estar pronta para estender a mão para uma outra. Então, nenhuma mãe, seja de autista, seja de qualquer uma outra situação que as crianças passam, vai estar efetivamente sozinha enquanto ela estiver aberta para as outras pessoas. Ela sempre vai encontrar alguém. Vocês não estão sozinhos. E esse não estar sozinho envolve também uma outra questão. Às vezes parece que tudo que é feito para os filhos, para as filhas, cai no vazio. Fica aquela coisa, pô, será que está dando resultado? Eu não vejo, mas nada que é feito nesse sentido de conhecer, de se abrir, de se comprometer, nada do que é feito para uma criança nesse sentido cai no vazio. Nada acontece em vão. Por quê? Porque toda ação praticada vai produzir um resultado. Eu estou aqui hoje e eu ouço muito falar dessa questão do anjo azul. Eu tenho uma certa ressalva quanto a essa questão do anjo azul, mas isso é assunto para um outro momento, um outro debate. Mas o fato é o seguinte: eu sei que eu não sou um anjo azul. E por que eu sei que eu não sou um anjo azul? Porque eu sei que eu custei caro para muita gente. Eu sei que muita gente teve que se esforçar, teve que se comprometer, teve que fazer muita coisa por conta de particularidades minhas. E não fui eu que paguei esse preço. Eu sei disso. Algumas dessas pessoas, inclusive, nem vivas mais estão. E eu não tive como dizer para elas sequer um agradecimento. Mas durante todo esse tempo, mesmo sem conseguir muitas vezes expressar, porque é isso o que a maioria das vezes acontece, eu sempre soube quem estava me apoiando, me estendendo a mão. Então,
Vocês não estão sozinhas também por conta disso. Seus filhos, suas filhas, sabem. Eles sabem. Eles podem não saber expressar, eles podem não saber construir aquela resposta, mas eles sabem. E se eles sabem, vocês não estão sozinhos. Existe um outro resgate histórico ligado a isso, que é preciso ser feito, especialmente quando se fala das mães e das mulheres em geral, mesmo aquelas que não são mães, mesmo aquelas que, enfim, que é um reconhecimento que o resgate, de fato, eu acho que é até impossível de ser feito. Isso vai depender de anos e anos para frente aí da humanidade mudar para que esse resgate possa realmente, efetivamente acontecer. Mas, depois de falar da questão das mães, depois de falar da questão dessa transformação e de todo esse envolvimento, eu não poderia deixar de apresentar, assim como eu não consegui apresentar essa gratidão para algumas pessoas, que já nem tem mais como, eu sendo homem, eu me sinto no dever e na obrigação até de dizer o seguinte: não para as mães de autistas, mas para todas as mulheres. Porque, efetivamente, não tem como negar isso, vocês é que suportam realmente o peso maior. E por isso eu queria também estar aqui para dizer para todas vocês, de coração, por tudo, muito obrigado. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou alguma colocação. Tem alguma? Então acho que eu posso dar por encerrado essa fala que eu fiz para vocês. E espero que eu tenha conseguido trazer para vocês realmente uma visão, uma forma de entender. Perceber que realmente essa culpa é desnecessária. Porque eu, vocês, todos nós, uma vez que nós escolhemos e uma vez que nós nos comprometemos, tudo depende do caminho. Não tem mais necessidade nenhuma de se perguntar: estou fazendo certo ou estou fazendo errado? Nós nos comprometemos, nós escolhemos. O resto é compromisso.
É, é mais complexo ou envolve uma escolha que não quer ser feita? Então, eu entendo o que você falou, mas eu volto a insistir no que eu considero a pergunta principal. Isso é só uma questão de sociedade? Isso é só uma questão de modelo? Ou isso é uma questão realmente de uma escolha que não quer ser feita? Por que que tem homens que escolhem? Então, esse é o problema. Eu falo um pouco disso numa outra palestra que eu montei sobre a questão da inclusão e do bullying. Mas, seja como for, quando se trata de saber o que fazer, já envolve um pouco da questão técnica, né? Da questão do estudo mais metódico sobre comportamentos, sobre como interferir nesses comportamentos, sobre que atitudes... e isso envolve já o conhecimento da psicologia, o conhecimento da medicina, mas o que eu entendo é que conhecimento técnico nenhum produz nada
se não existir primeiro a escolha, a vontade, o comprometimento. Tem o filósofo Kant, ele pensando sobre essa questão do porquê as pessoas fazem coisas, ou o que pode levar as pessoas a fazerem as coisas, ele chegou num beco sem saída, porque ele não conseguiu identificar nada que você possa dizer assim, não, as pessoas fazem isso por causa disso. E, ao se deparar com essa situação, ele meio que abdicou e ele chegou, a resposta que ele deu é o seguinte: existe algo no ser humano que ele chamou de boa vontade. E é somente essa boa vontade que pode levar as pessoas a decidir, a escolher e a se comprometer. Essa boa vontade nasce do quê? Não? Nasce da pessoa. Nasce de uma condição interna. Então, o que fazer na escola tem que desdobrar, tem que dar o trabalho lá de repente, se você quer realmente saber, talvez você, por que não ir cursar uma faculdade, ou fazer e aprender realmente o que se pode fazer, descobrir, desenvolver, se transformar nesse sentido de saber encontrar meios. Mas aí depende da boa vontade, depende da escolha. Não tem outro caminho. Sem comprometimento, nada acontece. Nada, absolutamente nada.